paz, Senhor, irmãos. Amém. Senhor Deus, precioso Pai, realmente, Pai, o que nós poderíamos te dar, o que um coração falho como o nosso poderia oferecer a um Deus santo, a não ser tudo aquilo que o Senhor mesmo gera em nós, floresce, frutifica em nós. Oh, Paizinho amado, e nessa manhã, Senhor, nós queremos mais uma vez bendizer o Teu nome, adorar o Senhor, aprender sobre o Senhor, nos deleitar na Tua palavra, nos esbaldar, Paizinho amado, na Tua santidade, na Tua beleza, que é ofuscante, que é infinita, que é tão plena e perfeita, que seria incapaz de olhos tão limitados como os nossos contemplar tamanha beleza, mas ainda assim as gotas do Senhor são imensidão para a nossa alma. As gotas da Tua palavra é o suficiente e necessário para toda uma vida, porque o Senhor é infinito, perfeito, santo, e que o nosso coração continue desvendado para contemplar as maravilhas da Tua lei. Tira de nós tudo que ofusca, tudo aquilo que polui, tudo aquilo que embaça a nossa visão e o nosso coração, para de fato, Senhor Deus, nos render a Ti em plenitude, em total devoção. É a oração que eu faço e agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 6, 39 a 42. Lucas 6, 39 a 42. Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 39. E diz assim a palavra do Senhor. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Amém? Jesus, essa parábola a gente está aprendendo lá com os juniores, né? E Jesus falava muito através de parábolas, essas pequenas histórias que eles sempre faziam alguma comparação com algo bem dentro da realidade, né, de cada um, do homem ali. E aqui Jesus mais uma vez conta essa pequena história para trazer um ensinamento para nós, para as nossas vidas, né? E aqui Jesus já inicia fazendo uma pergunta, mas uma pergunta que a gente já sabe a resposta, né? E diz, né, ele mesmo pergunta: pode um cego guiar outro cego? E aí a gente também perguntou para as crianças: será que a gente está falando de cegueira física? Né? A cegueira como uma deficiência, limitação? Não, né? Não é. É a cegueira espiritual que Jesus estava falando aqui. É que ele estava alertando os discípulos e aqueles que estavam ali ao redor, principalmente ali os fariseus, aqueles que estavam ao redor pensando que compreendiam muito bem quem era Jesus, e pior, falava que não acreditava em Jesus. Então, Jesus estava ali do lado deles, mas eles não enxergavam Jesus. E isso é a pior cegueira que o homem pode ter. Caminhar sempre com Jesus, andar, estar do lado, ouvir tudo sobre Jesus a todo tempo, falar que acredita ou que crê em Jesus, mas nunca de fato ter
enxergado Jesus. Essa é a cegueira espiritual e é a pior, né, de todas. E é maravilhoso porque a cegueira, como o próprio Jesus disse aqui, ela é um problema para nós. Porque como que um cego guia outro cego, o que vai acontecer com ambos? Cair no barranco, destruição. A cegueira é um problema para quem tem, né? Porque o fim é a destruição, é os tropeços, é o bater a cabeça, é dar murro em ponta de faca, né? É cair, é se destruir a cada dia mais. Esses são os efeitos da cegueira, e aqui fica claro isso. Mas a cegueira nunca foi e não continua sendo um problema para Jesus. E glória a Deus por isso, né? Porque seja a cegueira física ou a espiritual, nunca foi um problema para Jesus, porque Ele cura ambas. Porque Ele é a própria luz. E isso é tremendo demais para nós, porque um dia também nós estávamos cegos, né? E vem o Cristo, o próprio Cristo, e rasga o véu e nos mostra, né, o resplendor da sua glória através do próprio Cristo sendo encarnado e habitando no meio de nós. E isso é tremendo demais. Então a cegueira, seja ela física ou espiritual, para Jesus não é nada. Não é nada, né? E quando a gente olha em João 9, ainda falando sobre a cegueira, João 9, mostra bem, do 39 ao 42, algo que aconteceu, que Jesus cura um cego que era de nascença, porque na época, né, seja por causa das infecções ou problema, né, já na gestação, muitas pessoas ou ficavam cegas ou já nasciam cegas, né, naquela época, porque não tinha, né, como nossos dias de hoje, a graça de Deus também já operando através das cirurgias de catarata, os 4 olhos, né, como nós, né, coisas boas que Jesus vai criando no decorrer do tempo. Mas aqui Jesus cura um cego de nascença, a partir do capítulo 9 aí do 1º, e ninguém acredita, porque todo mundo sempre viu esse homem cego. E é interessante que aqui nesse exemplo, que Jesus faz, esse cego de nascença, ele foi curado fisicamente e também da cegueira espiritual. E ele cura primeiro a cegueira de nascença, e mesmo depois de ver fisicamente, ele ainda não conseguia enxergar Jesus. Quem estava do lado também não, e o próprio que recebeu a cura não conseguia enxergar Jesus ainda. E foi necessário Jesus se revelar a ele. Isso é tão interessante, olha o que diz em 9, do 35 ao 41. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado o cego lá do grupo dos fariseus, porque eles não acreditaram. Jesus encontrou o ex-cego, né? Lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Então esse homem tinha acabado de receber a cura física, mas os seus olhos ainda não tinham visto Jesus. Então, às vezes a gente pensa que esse milagre que ele recebeu da cura o fez revelar a Cristo. Mas quem revela a Cristo é o próprio Cristo, é a própria luz, né? Meios existem, mas nada como o próprio Cristo, porque Ele é a luz do mundo, né? E prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqui os que veem, aqueles que acham que sabem tudo, como os fariseus, que acham que entendem tudo. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, aqui,
fica bem claro que seja a cegueira física, Jesus cura ela também, seja a espiritual, o próprio Cristo se revela, rasgou o véu e nós podemos contemplar e o enxergar, né? Como Ele fez com cada um de nós, né? Abrindo os nossos olhos da fé, do mais perdido pecador. Fez isso com Saulo, que agora é Paulo, fez isso comigo, com você, né? E isso é maravilhoso. E quando a gente vê ainda aqui na parábola de Lucas, Jesus segue adiante, né? Aí, nos dizendo que ambos cairão no buraco se um cego guiar o outro cego. E aqui, nesse contexto, é porque heresias, né, coisas do tipo, enganos, estavam surgindo naquele tempo. E também no tempo depois de 2 Pedro, que nós vamos ler, estava surgindo. E não é diferente dos nossos dias. Hoje, né, são muitos os enganos, são muitas formas de manipulação, e todos eles conduzem ambos ao barranco, não tem como, né? E claramente Jesus nos revela essas ameaças e esses danos que são reais da cegueira espiritual. E a gente às vezes até fala muito, né, a respeito de cegueira espiritual e tantas coisas assim do tipo. Mas o que é a cegueira espiritual, quando a Bíblia nos fala de cegueira espiritual, e o que é ter uma visão espiritual, né? O que é ser cego espiritualmente e o que é ter uma visão espiritual? O tempo, né, e a profundidade da palavra é infinita, e quem sou eu para poder falar alguma coisa sobre isso? Mas o que deu, né, para ver através disso, lá em Mateus 6, nos fala o que é o olho. Porque se a gente está falando de cegueira, existe um olho, né? Mateus 6, do 22 ao 23. Mateus 6, 22 e 23. O que é a cegueira, né? Então, espiritual, e o que é ter uma visão? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso, né, a luz que há em ti seja trevas, que grande trevas serão. Então, quando a gente fala sobre a cegueira espiritual, primeiramente, aqui mesmo a palavra, o próprio Jesus está falando, que os olhos, né, eles são a lâmpada do corpo. E aqui olhos está no sentido de compreensão. Então, quando a gente fala de cegueira espiritual, é a compreensão que a gente tem a respeito de Jesus, principalmente e primeiramente, porque é a partir disso que todo o resto vai se iluminar. Então, quando aqui está dizendo, né, que se os seus olhos forem bons, ou seja, se os teus olhos da fé, a tua compreensão for de Cristo, for buscando, porque exata e plena, aqui nessa terra nunca será, porque, como diz, a gente está estudando, né, durante essa semana, como pode Deus infinito, a sua palavra grandiosa, plena, caber na nossa caixinha, que é tão limitada, tão pequena? Impossível, numa visão nossa que é limitada, é impossível, né? Mas quando fala que os olhos são a lâmpada do corpo, né, e que se forem bons, todo o corpo será bom, é a compreensão. Então, se a gente tiver uma compreensão errada, distorcida, duvidosa, dividida, que é o que ele fala tanto no verso acima como depois de servir aos dois senhores, ou as riquezas, né? Ou seja, dividida, seja distorcida, dividida, errada, seja qual compreensão for, todo o resto vai estar em trevas, toda a vida vai estar em trevas. Agora, se forem bons, né, ou seja, se você, pelos olhos da fé, e pelo próprio Cristo, em Cristo, tudo aquilo tiver claro, né, e contemplando o alvo, o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, todo o resto será luz, todo o resto vai ter vida e não mais estará em trevas.
E às vezes a gente pensa que ter uma visão regada por dúvidas, regada por incertezas, isso é bom, não é. A dúvida, né, ela só é sadia se acaso você está sempre buscando aprender em todo o tempo, né? Porque não sabemos de tudo, jamais saberemos de tudo, mas estamos no caminho todo dia buscando a face do Senhor, buscando a intimidade com o Senhor em todo o tempo, a cada instante. Mas continuar nessa compreensão dividida, distorcida, né, duvidosa sobre Cristo, é como se tivesse toda uma vida em trevas, porque olhos aqui é a compreensão do próprio Cristo. Né? E não enxergando com os olhos da fé a santidade de Cristo e a sua graça, é como se a nossa vida tivesse em profundas trevas. Porque imagine você caminhar e não contemplar a beleza de Cristo e a sua santidade, é viver uma vida na escuridão. Porque sempre você vai ter a compreensão do ponto de vista seu, ou do mundo, ou do que os outros estão dizendo, que é o cego guiando o outro cego. É sendo guiado pelas manipulações, pelos que os outros falam, e nunca do que aquilo que Cristo está ali se revelando a cada um de nós, e se revelou através de Cristo, né? Porque a Bíblia nos diz que ninguém viu a Deus face a face, mas foi algo tão interessante, que é o próximo tópico aqui, né? Que como então nós vamos contemplar a beleza de um Deus grandioso e jamais desviar os olhos de Deus? É sempre tendo com os olhos fitos no Cristo, o Verbo encarnado que habitou no meio de nós, porque é Ele o resplendor da glória de Deus. É Ele que se fez carne e habitou no meio de nós, 100% homem e 100% Deus. Imagine, o próprio Cristo se desfez a sua glória e habitou no meio de nós, nos dando salvação, no qual o véu foi rasgado. Então é através dele. E aí, quando a gente fala sobre essa cegueira e seguindo lá na parábola, que ambos vão para o buraco e tal, Jesus faz um alerta. É muito fácil, né? Como ele mesmo diz assim, é muito fácil a gente enxergar o erro do outro. Que ele fala assim, como pode você ser tão bom ao ponto de olhar o erro do outro, né? Olhar a trave, o argueiro, o cisquinho do olho do outro e não enxergar o seu? Por quê? A cegueira espiritual, eu vi até uma frase, né? Que a cegueira espiritual nos faz pensar que somos melhores do que somos e que os outros são piores do que nós. Isso é cegueira espiritual. Se o teu coração te faz pensar sempre que você é melhor do que você é e que o outro é sempre o pior, isso é um reflexo da cegueira. É o que Jesus disse. É tão fácil para você enxergar o defeito do outro, mas o seu é um ponto cego. Né? E o problema também, né, outra frase que eu li de Josemar Bessa, ele disse, o problema dessa geração é que os cristãos com a Bíblia estão cheios de dúvidas e o sistema deste século está cheio de certezas. Vai ali fora falar com alguém sobre um tema polêmico ou sobre a própria Bíblia. Você entra num embate que você não sabe nem o que porque eles estão cheios de certezas, como os fariseus daquela época, cheios de certeza e cheios de convicção do que seguem, do que são. E os cristãos, na sua maioria, com a Bíblia, estão cheios de dúvidas e incertezas. Basta um vento para a incerteza vir. Basta qualquer coisa, qualquer circunstância e dar aquela cambaleada. A dúvida daquele que se revelou a mim e a você, que desceu do céu e se fez carne e habitou no meio de nós e que ainda duvidamos do seu poder, da sua glória, da sua essência, dos seus atributos.
da sua grandiosidade, das suas promessas. Ainda duvidamos. E o mundo está cheio de certeza. Mas o cristão com a Bíblia ainda é muito cheio de dúvidas. E isso é a cegueira espiritual. Isso é a cegueira espiritual, né? É não enxergar Cristo. E às vezes a gente escafuncha tanto, né? E pensa que é não enxergar o demônio. Ou pensa que não estar cego é enxergar o demônio. Não, mas ter a visão espiritual é enxergar a Cristo. E não enxergar demônio, é enxergar a Cristo. Porque quando enxergamos a Cristo, tudo muda, né? Tudo muda. E glória a Deus que na palavra do Senhor, em contrapartida, nós temos exemplos daqueles como João Batista, que é um exemplo daquele que desde o ventre da mãe já reconhecia Jesus. Eu achei isso tão lindo, né? Que a gente estudou essa semana, eu nunca tinha... Assim, a gente lê, né, a palavra, mas a gente não atina, né? Você imagine alguém dentro do ventre, Jesus também no outro ventre, e ele já se debater, porque, gente, ali está o Salvador, ali está o Senhor. E também lá em João 1:29 diz que Jesus vindo, ele já olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é tremendo demais. Então, quando vem os medos, que vem mesmo. Quando vem as tempestades, quando vem aqueles momentos que a gente fala assim, eu estou louca, eu só posso estar louca, né? E a gente diz, eis que vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eis que sirvo o Deus Salvador, eis que estou ao lado do Senhor. Era assim que João Batista era, né? A essência dele é assim que Cristo, que Deus o fez e o formou. Ele foi um homem que não provou de grandes experiências ou coisas do tipo, né? A não ser ele mesmo batizar o próprio Cristo, que é grandioso demais. Mas ele de longe viu, eis o Cordeiro, e ele reconheceu, ainda no ventre, ainda um feto indefeso, ali como homem, né? Mas já de um milagre de nascimento virginal, mas um feto. E nós temos as promessas de Jesus, de Deus, o próprio Deus, todas aqui na palavra, e ainda a gente duvida. E ainda parece que é pouco. Como dizer que é pouco? Como querer acrescentar algo mais naquilo que fez, que é tudo, e que fez já tudo? Isso é a cegueira espiritual. Quando a gente tenta acrescentar algo na obra salvadora de Cristo, isso é ser cego espiritualmente, né? João Batista não precisou. Jesus, mesmo como feto, ele já via que ali estava o Salvador, que nasceria o Salvador, ainda como feto, na barriga da mãe. Deus é maravilhoso. E quando a gente fala sobre isso, né? Então, cegueira espiritual é isso, e tantas outras coisas, mas o tempo não dá. Então, para que ter a visão espiritual? Primeiro, 2 Coríntios 2, do 3, 14 a 16. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, do 14 ao 16. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então,
ter visão espiritual, ter a visão espiritual e não ser um cego espiritual, é estar em Cristo, convertido em Cristo. É ter esse véu rasgado que o próprio Cristo rasgou no dia, no momento, né, de todo o plano da salvação e da conversão de cada um. É estar em Cristo. Ter a visão espiritual é estar em Cristo, vendo Cristo, enxergando Cristo, convertida. E conversão é mudar a direção, a rota. E não mais o mesmo caminho de antes, é não mais ter os olhos embotados, poluídos com as coisas dessa terra, mas é ter esse véu rasgado pelo próprio Cristo, em Cristo, estando nele. Isso é continuar com a visão espiritual. E para que também precisamos da visão espiritual? Salmo 119, muito conhecido. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A palavra do Senhor tem sido maravilha? Ou tem sido enfado? Ou tem sido um anexo? Ou tem sido só algo temporário? Algo que eu vejo só no domingo? Ou realmente tem sido as maravilhas? As maravilhas. É isso que serve a visão espiritual. A visão espiritual é o clamor do salmista. Senhor, e deve ser o nosso, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Para que a lei, a palavra do Senhor, quando eu ler, quando eu meditar, quando eu estiver ali, eu possa ver maravilhas, eu possa contemplar, e não é leitura, mas eu possa me deleitar nela, em cada gota, em cada palavra. É para isso que serve a visão espiritual. E também para dissipar todo medo e insegurança. Lá em 2 Reis 6, 16 e 17, o moço, né, que estava junto com Eliseu, estava todo com medo do rei do exército da Síria, né, que estava vindo, e ele não estava enxergando a proteção de Deus, já providenciando tudo ali. Ele não estava enxergando. E aí vem... Vamos lá ler em 2 Reis 16, que é melhor ler, porque senão a gente fala besteira, né? 2 Reis 6, 16 e 17. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu um monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, quando os medos e as inseguranças vierem, a visão espiritual é para todo medo ser dissipado por meio de Cristo. É para toda insegurança, todo aqueles momentos que a gente pensa assim: meu Deus, eu estou doida, eu estou com medo, eu estou insegura, está tudo errado. E vem Cristo: Senhor, desvenda para que eu veja o Senhor e não enxerga as circunstâncias. E foi isso que aconteceu. O Senhor abriu os olhos daquele moço e fez aquele moço enxergar a proteção de Deus. E quantas vezes os nossos olhos estão nas dificuldades, estão nas inseguranças, estão nos medos, e quanto mais você olha, você dá bola para a dificuldade, mais ela vai aumentando. Quando você mais se mexe na bosta, mais fede, é verdade, né? Vai mexendo numa bosta ali que o trem vai recendeando. E é assim. Porque você vai mexendo, o negócio recendeia. Ou seja,
Cristo, a visão espiritual é para dissipar tudo isso e olhar, olha a proteção de Deus, olha os cavalos, olha a proteção de Deus, olha as promessas de Deus, olha as maravilhas de Deus, olha o que de fato me aguarda, mesmo que a morte me vier, como dizem, a morte me apresentará a Jesus, e glória a Deus por isso. Olha o que nos aguarda, e vem e dissipa e os olhos se abrem. Os nossos olhos precisam ser abertos e isso é a visão espiritual, para dissipar os medos e as inseguranças que vierem e que vêm. E Salmo 121 também, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ai, eu estou sozinha, Senhor. Ai, ninguém tarará, ninguém tararã, tararã, tararã. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Salvador. Não estou sozinha, não estou só. Deus está comigo. Isso é a visão espiritual. É enxergar que Deus está contigo. E Jó 42:5, um homem do caráter ilibado. Porque às vezes a gente pensa que, mais uma vez, a cegueira espiritual, né? Ali, da frasezinha que eu li aqui, ó. Achar que somos, cegueira espiritual é pensar que somos melhores do que somos e que os outros são piores que nós. Cegueira espiritual. E aí vem Jó, um homem que padeceu de tudo por permissão de Deus, e no fim de tudo aquilo, ele ainda dizer: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Para quem visão espiritual? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. É um homem que orava, um homem que dizimava, um homem que buscava a face do Senhor, mas um homem que, no fim de tudo, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eles te veem. É para intimidade. Então, para que ter a visão espiritual e não mais a cegueira? Para estar em Cristo, para contemplar a lei, as maravilhas da palavra do Senhor, para dissipar o medo, as inseguranças, as incertezas que rondarem o nosso coração, e para uma maior intimidade com Deus, para buscar e prosseguir sempre em conhecer a Deus. E por fim, eu quero encerrar lendo 2 Pedro 1, do 3 ao 11, que aqui fala as qualidades daquele que não é cego. Vamos começar do 3 ao 11, mas não vai dar para explicar verso por verso, então vou só ler, né? E que o próprio Espírito vá trabalhando, né? Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por si mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, perseverança, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando,
faz com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Então, quem não tem essas qualidades, não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, e esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, depois dos irmãos lerem toda a epístola de 2 Pedro, é um momento também que, igual a parábola, os conhecimentos, as heresias, gnósticas, ou até o ceticismo da segunda vinda de Cristo, o povo não estava acreditando mais. As dúvidas, as incertezas estavam entrando ali para esses leitores. E vem Pedro, inicia e termina fazendo esse alerta da cegueira, do que é estar cego. E ele aqui descreve todas as qualidades, as virtudes. Ele fala de tudo, do conhecimento de Jesus, do domínio próprio, da perseverança, da diligência, que isso é não estar cego. Quem tem isso é aquele que não está cego. E o cego também, ele esquece. À medida que a gente vai caminhando e a gente esquece a salvação de Cristo Jesus, que Cristo nos perdoou e que nós éramos pecadores por natureza e que Cristo nos perdoou, purificou nossos pecados, o seu sangue precioso vertido na cruz nos salvou, nos perdoou, e que a salvação a gente limita ela, mas que Ele mesmo no nosso lugar foi posto no madeiro para ser crucificado, e a gente vai esquecendo isso vai nos levando à cegueira. É o que Pedro está falando, E quando então começa a se esquecer disso, vai esquecendo e vai deixando outras coisas tomarem o lugar da nossa visão, outras coisas serem o alvo da nossa visão. Quando quer ver, está tudo poluído, a cegueira tomou conta. Então, que os nossos olhos possam estar sempre firmados. E os nossos olhos, é a fé. Os olhos que enxergam Jesus é a fé, porque a fé você não precisa ver para crer, Como diz Hebreus lá, é a fé em Cristo, a confiança, o crer nele em todo o tempo. Jamais se esquecendo de quem Ele é e da sua obra, porque senão a cegueira vem, a névoa tampa, a catarata domina, e somente em Cristo que a gente tem esse véu rasgado, Amém? Senhor Deus, precioso Pai, continue a desvendar os nossos olhos, Pai, desvenda os nossos olhos, dissipa as trevas, Senhor Jesus, todos os enganos, nos faz, Senhor Deus, convictos do Deus a que cremos e servimos, porque o mundo, Pai, está cheio de certezas, cheio de si mesmo ou de coisas criadas, de um coração corrupto, mas que o Senhor, esse novo coração que o Senhor nos deu, nos faça abrir os olhos, nos faça enxergar tão somente o Senhor, Pai. Livra-nos, Pai, de nós mesmos. Livra-me de mim, Pai. Todos os dias, livra-me de mim. Livra, Senhor Deus, da cegueira da natureza da carne, que tenta nos cegar dia e noite. Mas que o Senhor, Pai amado, dissipa com a Tua luz, que dissipa todas as trevas. E que os nossos olhos não se percam nas circunstâncias, nas coisas terrenas, ou que também se deixem enganar pelas coisas boas e grandiosas que podem estar ao nosso redor.
para tentar, Senhor Deus, nos cegar, mas que os nossos olhos sempre, Pai, estejam no Senhor, em Ti, Pai amado, que é a revelação do próprio Deus, que é o resplendor da glória de Deus, que habitou no meio de nós. Que os nossos olhos estejam em Ti, Pai, não desviando nem para a direita e nem para a esquerda, mas sempre que os olhos da nossa fé estejam firmados no Senhor Jesus. É a oração que eu te faço e agradeço para todos nós como igreja do Senhor, como eleitos do Senhor, em todo o tempo, em toda circunstância, Senhor, até a sua volta ou até o Senhor nos levar para junto de Ti, Pai. É a oração que eu te faço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.